Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos finalizar esse conteúdo de cinemática, então essa é a parte 2 do conteúdo. E, diferente da aula passada que a gente viu mais questões de definições, hoje a gente vai ver mais as questões matemáticas relacionadas a esse conteúdo de cinemática, certo? Então na aula passada a gente viu algumas definições como movimentos retilíneos, movimentos curvilíneos, movimentos retilíneos uniformes, movimentos retilíneos que apresentam variações, que sejam acelerados ou retardados. Então a gente viu essas definições para os diferentes tipos de movimentações, que é basicamente a definição para a cinemática, que é o estudo dos movimentos. E agora a gente vai para a parte mais matemática, que estuda esses movimentos. Então, começando com essa parte que eu já comentei com vocês, a linguagem matemática do movimento. Quando a gente vai falar sobre movimentação, primeiro a gente tem que saber o que é a posição. Então, posição, que é chamado de S na matemática, no caso da gente da física, dessa área da ciência, então nós temos aqui S. S ele vai me remeter à posição, certo? Então, posição de um corpo material é o lugar que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. Então, digamos que eu tenho aqui um plano, digamos que uma calçada, e eu tenho aqui uma pessoa. Essa pessoa está parada aqui. Então, essa pessoa está parada na posição S. É assim que a gente chama, certo? Então, veja aqui, eu trouxe esse desenho aqui para mostrar a vocês, que a posição ela pode ser variada. Então, digamos que eu tenho aqui uma posição inicial, e se essa pessoa aqui se movimentar 2 metros, a posição dela agora vai ser... Então, eu tenho aqui a posição 0. E depois, se ela se movimentar 2 metros, ela vai ficar com a posição S igual 2 metros. Certo? Então, a posição é o local que ela vai estar. E se ela se movimenta, ela vai acabar tendo uma variação nessa movimentação. Certo? E vai estar sempre em uma posição denominada de S. Então, guarda essa informação, certo? Que posição é chamada de S. Existe uma coisa chamada de deslocamento que a gente viu na aula passada. Vocês lembram? Então, deslocamento, que é chamado de ΔS, então delta é esse triângulozinho, certo? Corresponde à posição que o móvel ocupa no final do movimento, menos sua posição do início do movimento. Então, deslocamento, em resumo, é a variação da movimentação. Então, lembra quando eu coloquei lá aqueles dois bonequinhos? Um estava na posição S inicial, que é 0, e depois andou 2 metros. Então, a variação, o ΔS vai ser 2 menos 0, que vai ser igual a 2. Então, vamos aqui, eu trouxe essa imagem aqui. Então, aqui, ó, S, que é a posição, certo? SI vai ser a posição inicial, ó, SI de inicial e SF, posição final. Então, digamos que aqui eu tenho a posição inicial de... aqui a gente tem o 0, que é o semáforo. Digamos que aqui eu tenho a posição 1 km, certo? E a posição final, digamos que eu tenho 12 km. Então, qual vai ser o meu deslocamento? Qual vai ser a minha variação da posição? Eu vou fazer, ó, ΔS igual a final menos inicial, ou seja, esse menos esse daqui. Então, vai ficar ΔS igual a 12 menos 1, que dá igual a 11 km. É o meu deslocamento, é a minha variação da posição, certo? Continuando, a gente tem o intervalo de tempo, que é chamado de ΔS. O delta, esse triângulozinho, ele sempre vai ser variação, certo? Quando você vê esse delta na física, vai estar sempre se remetendo à variação. Então, o intervalo de tempo é o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial. Então, vamos lá para aquele mesmo exemplo do carro. Então, o carro estava lá, deixa eu colocar aqui os mesmos números, ele estava na posição inicial 1 km e no final 12 km. Se na posição inicial ele estava a 10 minutos, não, 10 minutos não, vou colocar horas, 10 horas. E na posição final vou colocar, deixa eu ver, 12 horas. Então, a minha variação de tempo
vai ser a variação final menos inicial. Então vai ser 12 menos 10, que vai dar igual a 2 horas, certo? Então, isso aqui a gente já viu posição, deslocamento, que é o ΔS, a variação do tempo, que é o intervalo de tempo, que é o ΔT, e a gente vai para outro agora, que é o mais interessante, que é o ΔM, que é a velocidade média. A velocidade média é determinada pela razão entre o ΔS e o ΔT que a gente já estudou. Então, vocês lembram que a gente fez um ΔS, que deu igual a... que foi a variação, e depois eu faço aqui com esse bonequinho. Vamos pegar logo do escala. A gente primeiro começou. Vou colocar aqui o S, o T e o V. S, a gente começou lá naquele exemplo que eu já dei a vocês agora nesse slide, ou nesse vídeo ainda. Então eu peguei lá na posição 1 km e finalizou no quilômetro 12. Foi 12? Acho que foi 12. 12 quilômetros. Então, nosso S, ou ΔS, ficou igual a 11 quilômetros. O nosso tempo, a gente começou em 10 horas e finalizou em 12 horas. Nesse intervalo nessa distância. Então a gente tem aqui que o ΔT deu 12 menos 10, 2 horas. Então a minha velocidade média vai ser a razão, ou seja, a divisão entre o tempo, ou melhor, a variação do espaço, a variação do ΔS, o deslocamento, sobre a variação do tempo. Então, minha velocidade média vai ser... Deixa eu colocar aqui do lado, que aqui vai acabar pegando na minha imagem. Então, minha velocidade média vai ser igual a 11 dividido por 2. Aqui eu tenho quilômetros. E aqui, horas. Então, a minha velocidade média vai ser igual a 11 dividido por 2 vai dar igual a 5,5. 5,5 quilômetros por hora. Certo? Então, minha velocidade média desse carro vai ser 5,5 km por hora. Aqui eu trouxe esse menino correndo. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Eu trouxe aqui esse menino correndo para demonstrar também outro exemplo de velocidade média. Então aqui a gente tem que, ó, a cada período de tempo, ele vai percorrendo uma certa distância. Então veja só, que em 2 segundos ele estava a 10 metros, em 4 segundos a 20 metros, a 6 segundos 30 metros, a 8 segundos já tinha percorrido 40 metros. Então com o passar do tempo ele foi correndo e com o passar do tempo ele ia percorrendo uma distância maior. Então a gente vê aqui que se eu fazer essa relação aqui, eu encontro a velocidade média dele, certo? Então, ó, aqui eu vou ter a minha velocidade média. A gente começa com... Cadê? Aqui. A variação do espaço, que é 10, sobre o tempo, que é 2. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a velocidade dele é 5 metros por segundo. Então, essa é a variação, essa é a velocidade média que esse menino aqui está percorrendo, certo? E outra coisa que a gente também viu na aula passada é a questão de movimentos uniformes. Então, a gente tem movimentos que são uniformes e movimentos que são variados. Os movimentos variados podem ser ou acelerados ou podem ser retardados. Vocês lembram disso? Se não lembram, depois vocês voltam no vídeo anterior para relembrar. Então, os movimentos uniformes são aqueles que a velocidade ela permanece constante. Ou seja, então aqui eu tenho, por exemplo, veja que a cada segundo que vai passando, essa ciclista ela percorre 6 metros. Um segundo depois, percorreu mais 6 metros. Um segundo depois, percorreu mais 6 metros. Então, veja que a cada segundo ela percorre uma distância igual. Então, isso se chama movimento uniforme. O movimento variado é quando a cada segundo
eu posso andar mais ou andar menos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um movimento variado do tipo que pode aumentar ou diminuir, ou seja, ser acelerado ou ser retardado. Veja que nesse exemplo aqui, ó, essa moto ela aumenta de velocidade muito rápido, então ela tem um movimento acelerado. Veja aqui, ó, no tempo zero ela estava parada. Com o segundo, em um segundo, a velocidade dela estava 2 metros por segundo. No tempo de 2 segundos, já estava em 4 metros por segundo. 3 segundos, já estava a 6 metros por segundo. E em 5 segundos, já estava a 10 metros por segundo. Então, veja que a gente tem uma variação na velocidade. Consequentemente, a gente tem uma coisa chamada de aceleração, que a gente vai ver agora. Então, a aceleração média, ela vai ser a variação da minha velocidade média sobre a minha variação de tempo. Então, veja só. Se no tempo zero o ciclista ele estava na velocidade zero e no tempo de 10 segundos ele já estava numa velocidade de 8 metros por segundo, qual vai ser a aceleração desse motociclista? Então a gente vai fazer aqui, ó, a aceleração média, ela é igual à variação de velocidade, então a velocidade variou de quanto? Então, ó, aqui a variação de velocidade, a velocidade variou de 8 para 0. Então, 8 menos 0 é igual a 8. Então, 8 metros por segundo dividido por variação de tempo. Então, 10 menos 0. 10 menos 0 é igual a 10. Então, dividido por 10 segundos. Então, a aceleração média vai ser igual a 8 dividido por 10. 8 metros por segundo dividido por 10 segundos, que vai dar igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, essa vai ser a minha aceleração média de 0,8 metros por segundo ao quadrado. E, para finalizar, a gente vai falar uma coisa sobre movimentos de corpos em queda livre. Então, as coisas elas começam a se movimentar de acordo com uma força que é exercida sobre esse objeto. Então, por exemplo, se você jogar um objeto para cima, você vai estar exercendo uma força para que ele suba. Da mesma forma, quando ele cai, ele também está sendo exercida uma força sobre ele para que ele caia. E essa força de volta desse objeto que cai, isso acontece graças à força gravitacional. Então, veja só. Nesse textinho aqui diz o seguinte. A aceleração que ocorre pela atração gravitacional que a Terra exerce nos corpos que estão em suas proximidades. A aceleração dos corpos em queda livre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, um corpo, quando ele está em queda livre, quando ele cai no ar, ele começa a ter uma aceleração, porque a força gravitacional tem uma aceleração de 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Então, é por isso que, por exemplo, quando um meteorito, por exemplo, ou então uma aeronave, ou que seja, começa a cair na Terra, então, quanto mais ela vai caindo, mais rápido vai ficando. Então, se, uma pessoa cai de um avião, essa pessoa vai cair numa velocidade baixa. Só que com o tempo, a força gravitacional começa a puxar ela e a velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até ficar extremamente alta a velocidade. Então, esses movimentos em queda livre são auxiliados e são aumentados, essa velocidade é aumentada graças a uma coisa chamada força da gravidade, certo? Então, pessoal, a aula sobre movimento, a aula sobre esse conteúdo encerra aqui. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado tanto da parte de definições como dessa parte mais matemática. Então, na próxima aula a gente já dá início a um conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.